eu sou a Ana Paula e esse é o podcast Sai da Mente. No episódio de hoje, eu trouxe duas especialistas num tema que eu adoro, que foi até virou uma minissérie na Netflix, que é o tema constelação familiar. Vamos conhecer elas? Sejam bem-vindas, Jaque, Adelina. Obrigada. É um prazer receber vocês aqui hoje. Prazer é nosso. Antes desse tema, que é super gostoso, que eu adoro, que eu acho assim, de extrema importância, né, as pessoas terem mais conhecimento, vamos tirar uma carta de reflexão, né? Eu trabalho com oráculo e a gente já tem esse ritual aqui, né, no podcast, para poder tirar uma cartinha que traz uma mensagem, um direcionamento. Vocês me contam se ressoou com vocês. Qual que é a sua carta, Adelina? Olha, a minha carta tem uma fonte. Como é que ela chama? Aqui. Jardim da Expansão. Isso. Eu... Tem uma fonte, tem um beija-flor, tem flores. Eu vou ler para você, depois você me conta se é fez maravilhoso, sentido. né? Lindo. A imagem já. Porque quando se trata de constelações, realmente estamos falando da fonte. Sim, eu vou ler para você a mensagem, depois você me conta se ressoa, se fez algum sentido. Sim. E a gente já troca uma ideia. Jardim da Expansão. Coragem para viver cada uma das situações que o grande jardim da vida te apresenta. A vida é um grande jardim de expansão que te dá tudo o que você precisa. Essa carta é um convite para você desenvolver e expandir a consciência de que o desafio que está vivendo agora é uma forma de você ir além. Não se esqueça, a vida te dá tudo o que precisa, sempre com o objetivo de te guiar rumo ao melhor que existe. Para todo problema existe uma solução que está ali. Esteja presente. Desenvolva consciência e observe a movimentação desse grande jardim. Esse oráculo foi criado com base na observação da natureza. E ele é um convite para você observar os movimentos da vida e encontrar respostas onde menos imaginou, como no trecho de uma música aleatória, por exemplo. Existe uma frase que ilustra perfeitamente essa cartinha. Ela é assim: no momento em que nos comprometemos, a providência divina também se põe em movimento. Todo um fluir de acontecimentos surge ao nosso favor. Como resultado da atitude, seguem todas as formas imprevistas de coincidências, encontros e ajuda, que nenhum ser humano jamais poderia ter sonhado encontrar. Qualquer coisa que você possa fazer ou sonhar, você pode começar. A coragem contém em si mesmo o poder, o gênio e a magia. Tenha coragem de viver o seu jardim da expansão. Observe se tem alguma praga, mas saiba que se tiver e você se propuser a fazer a sua parte, também terá os recursos necessários para fazer o que precisa ser feito. E as coisas vão acontecer ao seu favor, trazendo tudo aquilo que você precisa. As ajudas, os encontros, as pessoas certas, os benefícios. A vida está ao seu favor. E aí? Perfeito! Que lindo! Perfeito! Sim. Esse sentido para você, essa carta? Com toda certeza. A vida está a seu favor. Sim, sim. E eu brinco muito com a Jaqueline, né? Quando ela me propõe alguma coisa, eu, sim. Aí, então a gente brinca, né? Depois, obrigado pelo sim. É porque chega num momento da vida que você só tem como desafio desfrutar, aproveitar o que surge e continuar aprendizado. Seguir o fluxo da vida, Seguir o fluxo da vida. Eu tô nesse processo. Eu tô até lendo um livro que chama Entrega Incondicional. Não sei se vocês conhecem, que ele fala exatamente sobre isso. Aquele livro que você não consegue, fala, nossa senhora, tem que ir lá trabalhar, senão te deixasse, eu ficava... Ele fala justamente sobre abrir mão do controle e seguir o fluxo da vida, porque o universo, Deus tem maravilhas a nosso dispor aí, né? É um desafio. E a isso você associa a fé, né? Porque para abrir mão desse controle, você precisa acreditar em algo maior. E é onde confiar. fala, né? Pra você dar o primeiro passo, que exatamente. Tudo virá até você. Sim, sim. Que legal. Tudo pode vir com facilidade. Alegria e glória. Alegria e glória. Vamos ver, Jaque. Vamos lá. Renascimento. O meu. Nosso assunto de agora a pouco. Não, eu já Renascimento. Já comecei a arrepiar aqui. Renascimento. Para todo fim, existem infinitas possibilidades de recomeço. Isso. A gente se engana em achar que a morte acontece só quando a vida do ser acaba. Ao longo da nossa vida, vivenciamos vários momentos de conclusão, das histórias, de escolhas, expectativas, relacionamentos e partes nossas que já não fazem mais sentido. Essa carta convida você a perceber que é possível renascer após momentos de morte interna. Você apenas precisa saber que há
uma semente sendo germinada em você. E que no momento certo ela estará pronta para trazer algo novo, como a margarida que floresce na imagem. Pode ser uma nova forma de ver a vida, uma nova forma de se relacionar consigo mesma, com os outros, uma nova forma de se comunicar, de se posicionar no mundo, um eu mais maduro. Quantos renascimentos você vai precisar viver ao longo da sua vida? Serão inúmeros, certamente. E a pergunta que não quer calar é: como você olha para esses renascimentos? Será que você consegue olhar para a carta e perceber que ela está ali, recolhida, introspectiva, e desse estado ela está nutrindo uma vida nova? Apenas perceba que todo movimento de morte é também um convite à vida. São apenas ciclos inevitáveis, que carregam em cada fase a sua beleza. Que tal olhar assim para o seu momento de vida, para uma determinada situação ou algo que você esteja passando? Não importa o que seja, e ver que sempre existem novas possibilidades. Sempre é possível recomeçar, renascer. E acredite, por mais que pareça inerte, existem coisas incríveis acontecendo. Coisas muito maiores do que você é capaz de imaginar. E que só florescerão se você deixar o que não é mais necessário se desfaça e torne-se o adubo para a nova vida. Deixe ir e conclua para renascer. Uau! Recebo. É isso. Só recebo. Fez É isso aí, sentido? muito sentido. Nós conversamos disso ali na recepção agora. Até o tempo de Exatamente. espera foi providencial. Isso aí, isso aí. Vivemos pequenas mortes ao longo da nossa vida, Ciclos, né? Sim. E pro novo nascer, o velho tem que morrer, né? Sim. Isso. E acho que o ser humano não está preparado para lidar com isso, né? De uma forma tão leve. É. A leveza é uma conquista. Né? É um aprendizado, né? Mas vamos conversar sobre um tema, né? Que vocês são especialistas, né? Terapeuta, psicóloga, sobre constelação familiar, né? Eu quero trazer esse conhecimento justamente até com o podcast Sai da Mente para as pessoas abrirem suas mentes, né? Começarem a ver sobre novos pontos de vista, né? E até a minissérie trouxe também uma vertente da constelação, como a gente estava conversando aqui antes, né? De começar. Conta um pouquinho da visão de vocês sobre a constelação familiar. Delina, eu vou começar falando aqui e você complementa. Pode ser. Eu fiz um post no meu Instagram e me rendeu muitas perguntas, assim. Eu estava em um dia que as pessoas chegavam no consultório e sempre perguntavam sobre isso. Além delas perguntar, elas fantasiam, idealizam, associam. É muito comum, né? E aí, eu até trouxe meu celular que eu criei esse post, foi da minha alma, assim, e isso... eu coloquei que constelação familiar não é uma técnica ou um método, é um caminho, é uma transição para um novo nível de consciência. Então, eu coloquei de uma forma assim, eu tiquei que é autoconhecimento, não é religião, é terapia breve, direta e pontual. Não precisa ser feito com toda a família, porque essa pergunta eu tinha muito, preciso levar minha família, né? É algo pessoal, individual, e pode ser em grupo, individual e até online, né? E eu coloquei que é de uma forma muito resumida, que é baseada nas leis naturais que regem os relacionamentos, e foi criada observada, né, pelo psicoterapeuta Bert Helling, e ele desenvolveu uma metodologia muito eficiente e poderosa, que trazem resultados reais para harmonizar essa dinâmica da nossa vida, da nossa vivência, do nosso dia a dia. Então, nós vamos falar um pouco dessas leis, que ele criou as leis do pertencimento, hierarquia e equilíbrio. E elas comandam todos os tipos de relacionamentos que a gente tem, que é o familiar, o social, o psicossocial, né, o profissional. E isso, o tempo todo, nós somos influenciados por essas emoções inconscientes em nós, né? Conforme experiências vividas na infância e que podem ter sido geradas no seu sistema familiar, passado de geração em geração. Então, essas emoções, de alguma forma, elas estagnam e elas podem ser a energia por trás do nosso resultado, e a gente não tem essa consciência. Sim. E os nossos comportamentos e reações ficam indesejáveis, e nós não sabemos por quê. Então, a constelação, ela busca deixar essas emoções, esses padrões leais, repetitivos, conscientes. Nós trazemos para a consciência, trazendo clareza. Nós vamos trazer, então, informações para que a gente possa aprimorar e evitar o que nos atrapalha, tá? De forma muito resumida, foi isso que eu escrevi, sabe? Para as pessoas compreenderem melhor. Sim, porque
essa questão até da religião que você falou, né? Eu já até trouxe esse assunto, o próprio oráculo, né? Muita gente vê como algo assim fora do normal, né? E é só uma mensagem, uma reflexão, uma resposta que você está precisando. Mas me veio outra frase à mente, né? Quando você falou isso, o que não pode ser visto não pode ser curado. Né? Então, quando está no subconsciente, é difícil curar, né? E a constelação, vocês falaram, traz para o consciente, né? Traz clareza. Para poder ser visto e ser curado, né? Eu acho que é Hoje eu arrepiei. E ao contrário do que se pensa, lógico que Bert Hellinger, ele estruturou, ele deu uma forma para essa abordagem, mas isso é muito antigo. Isso você encontra essas práticas no Oriente. Os derviches faziam isso sem dar esse nome, sem ter essa estrutura. Tanto é que foi formada uma outra escola na França, que também fala das constelações nas mesmas bases de Hellinger. Eles utilizaram o trabalho do Hellinger, né, e acrescentaram a sua metodologia, e tudo é um trabalho muito bonito também. E quando você fala de inconsciente, o trazer à consciência algo que te machuca, nós trazemos imagens, né? Da nossa infância, de como nós vivemos as relações com os pais, com os irmãos, de como nós entendemos a relação dos pais. Essa é uma forma de você transformar essas imagens em algo que te propõe um novo movimento, um novo olhar para a vida. E que te tira alguns pesos e que te libera de algumas amarras. E tem também uma outra percepção sobre o que acontece na sua família de geração em geração. E é bom lembrar também, o negócio que você comentou da religião, não é nada espiritual, não é nada assim fora ligado a nenhuma religião, não é nada errado, é uma coisa sistêmica, né? Uma coisa energética. Precisa compreender que nós somos corpo e espírito. Então, em algum momento, você pode ter algo que vai para um nível mais sutil. Mas não é uma prática voltada para o espírito, no contexto, por exemplo, que é o espiritismo, com a mediunidade e tudo mais. Ou seja, qualquer pessoa de qualquer religião pode fazer, porque não tem nada a ver. É uma qualquer coisa, religião. outra coisa. Sim. O fundamental para que uma constelação seja feita é que a pessoa que busca uma constelação, ela precisa ter o propósito de mudança. Sim. Então, quanto mais ela está propensa à mudança, mais força tem essa constelação. Se uma pessoa chegar e falar, eu quero fazer uma constelação, porque eu estou curiosa sobre algo, o facilitador, por uma questão de coerência, ele deve recusar, porque não vai trazer benefício. E fazer individual, em grupo, online, é tudo a mesma coisa? Assim, os efeitos são o mesmo? Sim. Eu acredito que sim. Sim. São técnicas diferentes, mas o constelador pode levar o seu cliente no atendimento individual a um nível que ele se surpreende. Né? Lógico que o grupo ele te traz uma imagem viva. Ele tem a voz do representante. Mas a constelação individual também te leva para avanços muito interessantes. Vi coisas lindas no online, sim, mas online no presencial, também. No individual. Então, assim, não tem... É muito também da busca, né? Do sim. que a pessoa está disponível. Aberta para receber também, né? Ana, tem uma constelação que me tocou muito. Eu aprendo muito com exemplos, Jaqueline. Uma pessoa me procurou, só para o pessoal que está assistindo entender. Uma pessoa me procurou para terapia e ela estava com muita dificuldade com a filha. Tá? Só ela é filha, a filha de 11 anos na época, e minha filha está me desrespeitando, está saindo de casa, a gente não está tendo uma relação harmoniosa. E durante os processos terapêuticos, a gente foi conversando e perguntando para ela como era a relação dela com a filha e tal. E eu percebi que elas não se encontravam, a mãe trabalhava muito, né? O caso dela, ela foi uma filha que a mãe adotou, e ela adotou junto, coerente com esse pai. E dali um pouco esse pai foi embora. Seguiu a vida, abandonou e ficou só ali a filha. Então, pequena, quando a criança era pequena, funcionava. Porque a mãe controlava, a filha estava ali. A filha começou a crescer e elas começaram a ter as divergências. E aí nós conversando e eu percebi, eu falei com ela, olha, você não tem tempo para sua filha, porque como ela ficou sozinha com a filha, ela ficou naquele sufoco, eu preciso trabalhar muito, eu preciso dar para minha filha, eu e ela, né? E nisso ela foi se perdendo da filha, então a filha foi crescendo, chegou um momento que ela começou a chamar a atenção da mãe com as roupas que vestia, com os comportamentos, enfim.
E aí eu falei com ela, olha, então, tarefa de casa, você vai agora criar momentos semanais com a sua filha. Joia, então tá aí tudo bem, a gente estava no processo. E ela, lá do consultório, ela falou, olha, eu vou comprar um ingresso do cinema, quarta-feira nós vamos no cinema, um filme que ela quer muito assistir. Tá bom. Na outra semana, ela chegou e eu disse, como foi o cinema com a sua filha? Ela chegou para mim e falou, Jaque, eu não fui. Falei, mas o que aconteceu? Eu não consegui. Deixa eu te contar, meu trabalho, me ligaram. Então, assim, a profissão dela, ela é médica obstetra. Então, ela estava com um caso de risco e a mãe passou mal, ela precisou, né? Então, você quer coisa mais vulnerável e que, assim, a qualquer momento um parto pode acontecer, Sim, né? claro. E eu falei, percebe porque a sua filha te desrespeita? Porque você a desrespeita. Então, ela sente esse direito. Tá por ressonância isso, né? Então, ela falou, então, meu problema já não é mais minha filha, porque eu não consigo deixar de trabalhar. Isso é maior que eu. E aí, eu falei, é um tema pra gente constelar. Vamos lá constelar. Né? E ela foi constelar, não sei nem se você lembra dessa constelação, faz muito tempo, faz uns anos já. São muitas. Né? São muitas. E ela foi constelar em grupo, tá? Então, eu contei um pouco da história para a gente poder entender. Sim. Chegou lá na constelação, a entrevista dela, é o seguinte, colocamos... E ela contou como foi a mãe. A mãe foi depressiva a vida inteira. Ela falou, olha, mamãe teve depressão a vida inteira. Eu lembro direitinho ela contar. Qual foi a história da sua mãe, né? A sua mãe com a mãe dela. Olha, a minha avó veio fugida da guerra, né? Veio da Itália, descendente italiano. Ela veio fugida da guerra. Então, só para entender, essa avó veio no navio grávida. Fugida, pensador dessa avó, dessa mulher. Imagina. Grávida, fugida de um país, né? De uma guerra. Chegar em um país que você não conhece nada, tudo... No meio desse trâmite, os navios demoravam-se meses para chegar. Ela estava grávida de 7 meses, o bebê nasceu. E o bebê foi jogado ao mar, é o que eles faziam. Então, pensa a dor dessa mulher, chegar numa terra desconhecida com um luto, com um bebê que nasceu e não pôde ficar. Então, ela chega no Brasil com esse luto, com essa dor. E assim que ela chega no Brasil, o que ela faz? Engravida novamente. E essa gestação era a mãe da minha paciente. Então, fez sentido essa mãe dela ter depressão a vida toda. Ela trouxe já desde o útero, olha, a dor dessa mãe, desse luto. E aí, essa mãe da minha paciente tem essa filha. E quando essa filha olha a profissão dela, porque ela escolheu quem ela salvava, os bebês que ela não conseguia deixar de trabalhar, ela estava lá inconscientemente salvando aquele bebê que foi lançado ao mar. E isso movia ela de uma forma... Isso foi tão lindo, me tocou tanto, porque passados-se 2 meses ela voltou e ela me contou, a relação com a minha filha é outra hoje, depois da constelação. Eu consigo, não preciso mais salvar aquele bebê, ela conseguiu deixar e ela conseguiu ter esse tempo e esse momento com a filha. E é engraçado que, assim, às vezes, eu não sei se acontece isso com você. De repente, a pessoa chega com uma coisa, né? Como se diz, um problema que é a ponta do iceberg. E na hora que você vai conduzindo, você vê que o problema é outra coisa. É sempre assim, né? E aí, nesse caso, você encontra as lealdades. Sim. Nós temos lealdades ao nosso sistema. Sim. Nós temos lealdade à nossa mãe, principalmente à nossa mãe. Ela estava muito leal. Pertencemos à mãe, né? Isso. Então, as dores da mãe são as nossas dores. É o nosso primeiro amor. Nosso primeiro amor. Nossa relação simbiótica. Isso. Né? E essa linha de acontecimentos, quando você fala nessa questão da fuga da guerra, de criança lançada ao mar, toda essa dor, ela vem trazendo as consequências até que chega um momento, e a constelação te oportuna isso, até que chega um momento que alguém diz assim, não, a partir de agora, eu quero mudar esse destino. E quando a pessoa, de repente, não tem conhecimento da história dos ancestrais dela? Ela consegue, mesmo assim, tem alguma... Por exemplo, a pessoa não conheceu, a família não sabe a história dela para trás. O campo se mostra. O campo se mostra. Vocês contaram essa história, me veio como se fosse um filme mesmo, né? Tipo, lembrando da minissérie, né? Como é que chama a minissérie da Uma Netflix? Nova Mulher. Uma Nova Mulher. Me conta, na visão de vocês, especialistas em constelação, com o filme, como que foi na profissão? Vocês falaram que muita gente teve consciência, né? Mas é realmente aquilo... Como que vocês me falam? Tem algumas coisas que, lógico, como eu comentei com você antes, é um produto e ele já tem um destino, né? É alcançar um público. Então, tem algumas informações que o facilitador acessou lá que não é
exatamente daquele jeito. Por exemplo, você tem uma percepção do que está envolvido na relação da criança com o pai que morreu. Né? Houve um fato ali, ela estava próxima. Então, esse fato gerou um trauma. Isso é uma coisa que se percebe no campo pelo movimento dos representantes. Agora, ele dizer, aconteceu isso e depois a consequência foi isso, não. Isso são fatos, a gente não acessa fatos. São histórias, e fica num padrão, né, Adelina? Sim. E assim, a linguagem do ser humano, ela é lúdica. Então, se eu falar aqui, pense na palavra cadeira. Você não pensa na palavra, você pensa na cadeira. O ser humano, ele é lúdico. Então, o filme, ele traz muito pro lúdico. A percepção, até pra gente compreender. Sim. Né? O nosso cérebro primitivo, ele é composto pelas histórias, né? Exatamente. Então, o filme, como a Adelina disse, essa questão do produto, ele traz para o lúdico. Então, ele precisava ensinar alguma coisa, ele precisava trazer. Ele tem que ter uma narrativa, né, para que a pessoa compreenda. Senão, fica perdido. Eu vejo aquilo, história. Mas eu não entendo o contexto. Mas, no geral, a minissérie, ela trouxe, sim, a essência do que é, das lealdades, das repetições, né? Dessa questão, aquela que era médica, né? Ela descobrindo os segredos que não são contados, porque ela acessou o segredo do pai, que a mãe sempre guardou, porque o pai... Então, a raiva que ela tinha dos homens, e aí ela se conectou com o marido, que ele precisava salvar as mulheres, porque ele perdeu a mãe, né? Então, na essência, trouxe, sim, as lealdades, trouxe todas as questões, mas dessa forma, né? Despertou, pelo menos, a questão da constelação. E vocês tiveram, assim, muita busca por conta disso? Muita. A gente faz grupos todas as terças-feiras, então foi um período que a gente estava com lista de espera, né? Muita gente curiosa. Tem que sair a continuação agora. Sim, parece que, não sei se já gravaram, mas que tem essa intenção, sim. E com relação a essas informações do campo, é interessante a gente citar que o facilitador, ele não tem nenhuma ingerência nisso. Quanto menos ele aparecer na constelação, melhor é para o cliente. Por quê? Porque esse campo de memória, de informação, ele está ali para ser acessado. Né? A partir do momento que você ou abre para um grupo que vai se encontrar, esse campo já está formado. Ou a partir do momento que você marca com uma pessoa individual. Então, o facilitador, de tempo em tempo, ele está pensando naquele cliente, né? Ele está buscando alguma coisa. Então, quando chega, já há um canal de comunicação. Então, acessar essas informações é uma coisa que muitas pessoas acham que precisa de ter uma especialidade nisso. Não, é preciso ter uma intenção. E que as pessoas mistificam, né, Adelina? Um guru, um negócio, é muito idealizado. Porque o constelador é aquele que tem um talento especial. Não, ele não tem um talento especial. Ele tem uma identificação com essa prática, ele tem uma dedicação, né? Por isso ele estuda e ele trabalha o máximo possível nesse campo, e aí flui. E é interessante que depois da série eu fui buscar isso em grupo, né? E as pessoas que a gente escolhe como representantes também estão em consonância, né? É incrível. É uma ressonância. É incrível. Por isso que ela falou, abriu-se o campo. Sim. Né? É incrível. Não tem como explicar. Eu tenho uma amiga de formação que, durante um ano, ela foi convidada para ser representante do papel de sogra. E aí, no final do ano, ela me chamou e falou assim, agora que eu entendi por quê. Porque eu estou tendo problema. Então, assim, não é por acaso, sabe? Às vezes a pessoa fica até chateada e fala, ninguém me convidou para ser representante e tal. Mas é porque o tema trabalhado naquela noite não ressoa na história dela. E é legal trazer aqui essa questão que a gente está falando de representantes, tudo que às vezes as pessoas não estão entendendo, né? Como que é uma constelação em grupo, para ficar mais claro para quem não conhece ou nunca fez? Olha, começamos por primeiro, a entrevista é feita em particular, porque a gente não vai abrir para um grupo de pessoas estranhas, ou às vezes até pessoas que conhecem e não quer saber da intimidade. Então, nós fazemos uma entrevista em particular para saber o que a pessoa busca. Depois nós vamos ao grupo e o cliente escolhe primeiramente o seu representante. E a partir da observação dos movimentos dessa pessoa, nós vamos trazendo outros elementos que estão no mesmo contexto, né? O que a gente percebe que são necessários para que esse cliente encontre a sua imagem de solução. O final da constelação é uma imagem de solução. E a partir dali
que começa essa constelação. Começa a reverberar, ressoar e trazer seus movimentos de cura. E o legal que a Adelina falou, o representante, ele não sabe quem ele está representando, porque a entrevista é feita de forma velada. Então, você está na minha constelação e eu escolho você para ser minha mãe, para ser eu, você não sabe quem você está representando. Então, isso que é o mais interessante, o mais rico no grupo, porque é feito de forma genuína. Porque se eu te conto assim, vai lá, Ana Paula, vai ser minha mãe. De repente, você, por ser materna, vai lá, ai, filha, e meu problema com a minha mãe é, né? Então, isso que é o mais real, sabe? Isso que é muito rico. Assim, a entrega, ela é real, é o que está ali mesmo, é o que está no campo. Ou se você tem problema com a mãe, você já cria uma barreira, postura né? rígida, um afastamento. É incrível, então... Eu acho que é uma coisa que todo mundo tem que experimentar, né? Que assim, vale a pena. Vale. E é coisa assim, que quem não conhece acha que é muito mágico, né? Eu adoro magia, assim, eu adoro essas magias, né? Tem fundamentos, é claro, né? Não é coisa de outro mundo. E é interessante que esses dias eu ouvi uma mulher falando que, né, ela fez uma constelação porque o marido e o filho tinham muito conflito, muito conflito. E aí, depois que ela fez a constelação, ela viu que o filho estava ocupando o lugar do pai e o pai ocupando o lugar do filho. Ou seja, né, tava tudo bagunçado lá, a questão familiar. Como que funciona isso? Pra vocês contarem um pouquinho dessa questão, assim. Tá em brigas. Acho que toda família tem, né, discussões e tudo mais. Mas onde que a gente vai buscar a constelação? Assim, por qual motivo, por exemplo? Você busca uma constelação partindo de um problema do presente. Tá? Então, eu olho para a minha vida e vejo que algo não flui. Como você citou o caso aí do filho que ocupou o lugar do pai, qual que é a consequência dele estar nessa posição? Ele se sente cansado, ele se sente desmotivado e com a sensação de que ele não vai alcançar o que ele precisa. E mais ainda, uma dificuldade de se manter num relacionamento, porque se ele está no lugar do pai, ele está casado com a mãe, né? Então, a partir dessa percepção, e a gente diz então, de um problema do presente, você olha para o passado. Constelação tem esse olhar para o passado, para a origem do conflito, né? Então, nessa configuração, quando ele percebe o lugar que ocupa e os movimentos que se seguem, faz com que ele encontre o seu lugar. Porque, por questão de lealdade, se ele percebe que o pai está ausente ou que o pai não é bom para a mãe, ele vai lá e fala, não, deixa eu cuidar aqui, porque você não está fazendo direito a sua parte. E a probabilidade desse menino não ir para a vida, porque ele está fora do lugar dele de filho, ele não conseguir ter um relacionamento, ele não conseguir ir para a vida, não conseguir um trabalho, porque a pessoa não consegue ocupar nada na vida, porque ela não está no lugar dela. Não tem a força, né? Não tem força. Por isso que nós falamos de pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Isso. Né? Conta um pouquinho dessas leis, né? Leis. Pertencimento é o seu direito de se sentir amado naquele lugar em que você nasceu, naquela família. Independente. Isso. Independente de você pensar diferente dessa família. Independente de você professar uma religião diferente da família, o que isso traz uma dificuldade muito grande. Independente de você resolver ou buscar sua prosperidade numa família que passa por muita dificuldade, né? Então, ele pode fazer todos esses caminhos diferentes, mas ele precisa se sentir amado e aceito nesse grupo. É inerente, é fundamental. Sim. O ser humano, nós nascemos com esse desejo de ser amado, de pertencer. É a necessidade básica, né? É a necessidade básica. Nós nascemos. Necessidade e direito, né? Precisa ser respeitado. E essa lei, né, de pertencimento, muitas vezes ela entra em desordem também porque, às vezes, os pais perderam um filho. Ou, em outras gerações, alguém foi embora e não deu mais notícia, ou teve uma deficiência. Houve uma época que não se falava, né, não se mostrava um filho deficiente. Então, todas as situações de exclusão também comprometem essa sensação de pertencimento. Porque, às vezes, você está olhando para aquele sentimento passado, não para a pessoa, mas para o fato, né? E depois você tem a hierarquia. A família começa pelos pais, né? Quer dizer, é um casal. A partir do nascimento dos filhos, se torna uma família. Então, o filho mais velho ele tem um papel, o segundo filho, o terceiro filho, e daí por diante. Geralmente, a confusão acontece com o caçula.
Eu achava que era o filho do meio. Não, você é filho do meio? Não, sou mais velho, mas assim, muita gente fala que o filho do meio que é o mais problemático. Não, o filho do meio é diferente. Ele procura o equilíbrio das duas partes, né? Porque ele está no meio, ele quer todo mundo em paz. E ele tem uma sensação de invisibilidade. Sim. Por quê? Porque ele está ocupado lá com coisas que não pertencem. É também uma confusão na hierarquia, né? Mas a grande confusão é que, como esse caçula recebeu muito, e às vezes ele chega num momento da vida que ele, lógico, recebeu muito, ele pode florescer mais. E aí ele olha para aquilo ali e fala, não, eu tenho mais condição de resolver algumas questões dessa família. E aí ele se torna, no mínimo, inoportuno, né? Porque ele vai lá no mais velho e quer dar a solução para problemas que ele acha que o mais velho tem. Ou em qualquer um dos filhos, esse olhar para os pais como incapazes de cuidar das suas demandas. Aí ele vai lá e fala, não, deixa eu cuidar aqui. Então, qual que é a posição que ele ocupa nesse sentido? Ele passa a ficar atrás dos pais, como protetor ou como pais dos pais. Isso é uma desordem na hierarquia. Eu não sou a mais nova, né? Eu sou a mais velha, mas eu já ocupei esse lugar de ser mãe dos meus pais, das minhas irmãs. E o interessante é não só de falar isso igual esse caso que a Adelina deu. Se o caçula se intromete a fazer isso, ele vai levar essa dinâmica para a vida, no trabalho, no relacionamento. Então vou pegar o seu exemplo que você trouxe. Você já foi mãe da sua mãe. Sim. Quando você era mãe da sua mãe, você também era mãe de todo mundo. Você cuidava de todo mundo. Você queria resolver tudo para todo mundo, né? Então esse é o cansaço, esse é o peso. A gente leva essas dinâmicas, esses movimentos para a vida. Sim. Então essa é a consciência de ocupar o nosso lugar. E eu só assim, depois eu fui fazer a parte de terapia e tudo mais, e aí eu tive essa consciência, né? Mas isso só mudou também quando eu casei e tive a minha própria família, que eu tive que virar para minha família, né? Ocupar meu lugar para essa nova família. Que é o movimento natural da vida, né? Não pode ser diferente. Mas até aproveitando que você tinha comentado a questão de perder um filho, né? Eu passei por isso, né? Até então, antes, no primeiro, eu tive o meu primeiro filho. O segundo eu perdi, com 5 semanas de gestação. Eu tive o terceiro. E o quarto eu perdi agora recentemente, em junho. E agora eu tive a consciência, mas no primeiro que eu perdi, eu não tinha consciência da questão da inclusão. E uma constelação que eu fiz, apareceu isso. Você não está incluindo o bebê que você perdeu. E tá né? O seu outro filho está querendo ocupar o lugar e está uma bagunça familiar. Sim. Então, assim, acho que é até interessante, né? Até para as mães, porque quando eu voltei para o podcast, né? Depois do meu luto, eu falei, eu quero dar voz às mulheres que perderam os bebês, porque às vezes é tão solitário, né? Tipo assim, é só a gente que sente que perdeu, né? Não foi um ser que nasceu, então as pessoas não viram esse bebê como uma pessoa, né? Então, assim, a dor acaba sendo muito solitária. E aí a gente sente aquela dor real, porque é um ser luto, que é um luto. E muita gente não reconhece, né? E até a sociedade, quantos filhos você tem? 4. Hoje eu falo. Não, 2 aqui e sou 2 mãe de no céu. 4. Sou mãe de 4. Só que muita gente não tem essa consciência, não tem esse conhecimento que precisa incluir esse bebê. E onde traz desarmonias familiares, não é? Porque é uma alma, né? E esse filho que está entre os 2 que não ficaram, provavelmente ele vai ter uma confusão aí. É porque... Entenda uma coisa, veio o irmãozinho, antes de mim não ficou. Depois de mim veio o irmãozinho e não ficou. Como é que eu lido com a minha sobrevivência? Por que eu mereci sobreviver e eles não? Entende? Então, essa inclusão te ajuda a manter esse equilíbrio também. Isso. Né? Mas de que forma? Você converse com ele sobre os irmãozinhos que não ficaram, e você diga a eles que cada um tem um destino. Sessão terapia. Trouxe uma emoção para você. Então, e você pode dizer, alguns destinos são mais difíceis que outros. Mas cada um tem um. Né? Esses dias foi engraçado que eu fui na escola, vi um desenho, né? E ele inclui o bebê que veio antes dele. E que a gente deu o nome para os 2. O primeiro eu não sabia, mas eu sentia que era menina, deu um nome. E aí eu vi no desenho, eu achei tão bonitinho. Ele colocou um Esse já é um equilíbrio que ele está dando. Já ajuda ele. E nos momentos, se ele passar por uma situação muito difícil, você pode dizer para ele, você é um sobrevivente, você merece. Sim, é um merecimento. Você merece. Assim, trabalhar essa questão da crença de merecimento dele vai ser muito importante. Ele anda assim muito irritado.
né? Assim, ele acorda irritado, nervoso, mal-humorado. Qual que é a Eu falo, idade gente, dele? 6 anos. Né? Não sei, né? Dizem que também 6 anos é uma idade... Quando ele faz tá 7. chegando na transição, Junho. né? De Então, setembro. tá chegando, vai virar. Faz parte, faz parte. Agora, nesse exemplo que você trouxe, é possível também que a criança se conecte à dor da mãe, né? Sim. A essas perdas. E lembrando aí, que você... aí a gente vai para a desordem novamente, né? Porque ela conectou a dor da mãe dela de alguma forma, Sim. quando ela se tornou mãe da mãe. Sim. Você se conectou a alguma dor da sua mãe que você precisou virar a mãe dela, não sei qual. Então, olhe para isso, para você trazer, isso é meu e eu cuido. Você é o pequeno e eu sou a grande. E isso é interno. Você não precisa ficar fazendo Isso. discurso para ele. Sim, Internamente, você se sente fortalecida e em condições de lidar com essa dor. Até a questão da hierarquia, né? Eu vejo que o meu mais velho, que eu acho, a gente é muito parecido, lá em casa é assim, meu mais velho nasceu um dia depois de mim e o mais novo nasceu no dia do aniversário do meu marido. Então a gente já tem personalidades aí bem parecidas, né? Eu falo que são 2 signos lá em casa só. E aí, o mais velho, de vez em quando, ele quer assumir, ele quer mandar no pequeno, ele quer... Eu falo, o tempo todo, eu falo, filho, você é irmão dele. A mamãe e o papai que fala com ele. Exatamente. Né? Várias vezes. Ah, mamãe, mas por que eu não posso usar o celular? Papai tá usando. Filho, você é filho, papai... Mas assim, o tempo todo. Não sei se só isso adianta, Isso se é realmente natural. tem que fazer Isso é natural. essa hierarquia de Se você trocar. se mantém no seu lugar... Tá Isso. tudo certo. A confusão é o seguinte, que às vezes o nosso desejo de ser amado, ele é tão grande que a gente começa a fazer concessões, né? De medo de perder esse amor. Essa é a confusão que mais abala a relação dos pais e os filhos. Ser muito permissivo, né? É ser permissivo que você está buscando essa aprovação. Agora, você está buscando essa aprovação, ela não é dos filhos, ela é dos seus pais. Então, precisa ver quem é que você acha que não te aprovou. Eu acho que até é questão de trazer para consciência mesmo, né? Eu falo que, tipo, meu pai, na minha época, foi muito autoritário, primeira filha. E eu acabei enxergando que eu comecei a ser muito permissiva com meu filho. Falei, não, peraí, tem que ter um equilíbrio aí. Sim. Né? E o primeiro eu fui mais assim, o segundo já foi mais leve, assim, o terceiro, né? Já foi mais leve a criação, porque a gente vai mudando, tendo consciência, É que o primeiro né? também é seu laboratório, né? Eu Você falo não pra ele. Não tem receita. De vez em né? quando eu falo pra ele, filho, desculpa, eu me tornei mãe quando você veio, a gente tá aqui junto, né? Vamos Aprendendo a aprendendo. viver, né? Sim. Aprendendo esse relacionamento. Eu falei, não tive, você é meu primeiro filho de 12 anos. E o seu de 6, quando fizer 7, acalma, por experiência própria. Me falaram esses dias, assim, que você Acalma tá com muito. 2 pré-adolescentes, um de 12 anos, outro de 6, porque também é pré-adolescência. Eu falei, Jesus, cadê? Era terrível tio, agora é adolescência. Mas Nossa. aí, o de 6, ele tem o estímulo do maior também, Sim. né? Tem isso, eu vivo isso lá em casa. Então, é um estímulo muito forte. Também é mãe de 2 meninos, né? É. E você vai observar que a cada 7 anos é um desafio. É. É uma força que ele está desenvolvendo, Isso. que vai preparando para os Diferente, próximos. Mas muito tem legal. intervalo de 7 anos aí? Ou é igual fase de videogame. Não. O importante é que você tenha no seu coração que quando eles se tornarem adultos, você possa dizer, pode ir. Sim. Eu fico bem. Sim. Essa é uma dificuldade das mães também. Um dia eu e a Adelina tomando café, e eu tava super de boa, assim, light. Ela me olhou e falou assim, não se esqueça, você é mãe de meninos, e os meninos vão. E depois desse dia, é muito interessante, eu sempre olho para os meus filhos, eu tenho sempre uma fala, eu vejo vocês, e cada vez que eu vejo, dentro de mim eu vou me despedindo um pouco, mas de uma forma muito saudável. Eu estou aqui, eu consegui trazer muito mais presença para brincar, para fazer minhas coisas, para estar sem culpa, né? Porque é isso, os homens vão, né? E até aproveitando essa fala sua, me conta um pouquinho como é ser uma mãe empreendedora e uma mãe de 2 meninos. Nossa. Eu trouxe esses temas em os outros podcasts, eu não sei se chegou até a ver o da Bruna, que ela também é mãe de 2 meninos, a gente até tocou no assunto da questão da menina, né, do desejo, de repente, de ter menina. Me conta um pouquinho dessa sua experiência de mãe empreendedora. Olha, ser mãe, eu acho que me moldou, assim, né? Não tem como, né? Todas as mães a gente ouve assim, eu fui outra... Muda, né? Muda. Eu renasci, sabe? Foi um renascimento, assim.
foi muito importante para mim. Os meus filhos me trouxeram assim, principalmente eu começo nos partos, né? O primeiro parto, eu senti que isso tem a ver com a minha história, a questão do abuso. Eu me senti que eu fui abusada obstetricamente. Então, no segundo, eu tive força para fazer o meu parto. Entendi que era eu que fazia o meu parto. Aquela questão de dar consciência, de estar comigo. Então, eu consegui ressignificar. Isso foi muito importante. Eu me senti muito forte, assim. E é um desafio, sabe? Mas também é o amor, sabe? Assim, poder olhar para os meus filhos. E a gente acessa o amor mágico, um amor maduro, o amor ali. Cego. Como eu pude ver a minha mãe, como eu pude ver os meus pais, como eu pude olhar para as mulheres, sororidade com as mulheres, sabe? Assim, e o quanto no começo, no meu primeiro, eu te confesso que a maternidade e o profissional brigaram demais. Eu não aguentava mais. Eu falava, sério que vocês vão ficar... Eram 2 papéis muito fortes pesados, em mim. Né? E brigavam muito ali, mas guerreavam. Até eu falar, dar um basta e resolver olhar para a mulher. E entender que era a mulher, que não eram os papéis, porque eu estava muito forte nessa questão do meu ego, que era a mulher que eu precisava cuidar, que antes de ser mãe eu fui a mulher, e eu pude olhar para minha criança, para minha adolescente, para minha mulher, e que essa era capaz de administrar esses papéis, sabe? E mãe é um bicho que sente culpa, né? Eu estava falando disso. Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? E falando dessa questão, me desenvolveu muito, porque assim, o que me chamou muita atenção na constelação foi algumas frases assim, nós não crescemos só na inocência, né? Não dá para crescer só na inocência, na ingenuidade a gente não cresce. E ser mãe, a constelação ela me permitiu ver muitas coisas. Eu vi minha mãe, eu vi meu pai, eu tive que ver, né? E eu tive que deixar aquele papel da Jaqueline Boazinha, da inocente, e assumir. Isso em mim foi muito difícil para mim, foi desafiante para mim. Então, foi essa questão da inocência que me chamou a atenção e essa questão do eu te vejo, né? Eu ver além do ego, eu te vejo, eu te respeito, eu tô aqui, esse estar. Porque se deixar, eu entro nessa questão do tempo, na pressa do outro, nas questões. Piloto automático. Então, tem uma frase que eu uso com os meus filhos, eu vou mostrar para vocês o que nenhuma mãe mostra, porque eu sou única, né? E aí eu posso ocupar o meu lugar, eu não tenho medo de ocupar esse lugar, eu posso ser uma mãe autêntica, criativa, tem hora que eu falo basta, tem hora que eu tô inteira, e esse é o possível, e isso a culpa não fica. Porque se eu sinto culpa, eu tô culpando alguém, eu tô buscando ainda, né? Então isso me traz um pouco para essa presença, para uma inteireza aí, sabe? E aí, aproveitando o gancho, eu convidei a Adelina e ela sempre me dá os sims dela. Nós começamos em 2021, né, com a maternidade. Então, nós temos o grupo, então, quis ter esse olhar para as mulheres, sabe? Maternidade e as ordens do amor. Nós temos esse grupo, começou aí. A travessia começou primeiro com a maternidade e as ordens do amor. Olhar para essas lealdades. Eu brinco muito. Eu atendi muitas mães em creche. Então, eu já tinha esse trabalho antes, assim, com mães, esse olhar. E depois a constelação me ampliou muito mais. Até eu fazia reunião nas creches, eu falava assim, mães, entenda uma coisa. Porque era uma rigidez, aí uma rigidez transferia para os filhos, ou batia, ou, né? Eu lembro direitinho, aconteceu um caso na creche, e aí chegaram em mim, e os casos difíceis que chegavam para mim. E aí chegou, e eu conversei a mesma situação, aconteceu um caso com as 2 crianças, aí eu chamei os pais, chamei as mães, e contei a mesma história, o que aconteceu, e orientei para as mesmas mães. A mãe falou pra mim assim, não, porque meu filho, a hora que chega em casa, vai apanhar, porque onde já se viu, porque eu falei, não, mas eu não tinha aqui pra você bater no seu filho, pra gente olhar, pra ver o que tá acontecendo. Não, mas ela disse pra mim, eu apanhei a vida inteira. Tá bom. A outra mãe, foi muito interessante, foi muito rápido. A outra mãe disse pra mim assim, não... Nossa, mas é tão difícil para mim, porque, olha, eu passei tanta dificuldade, eu não consigo conversar com meu filho, você pode conversar com meu marido e tal. E eu te pergunto, qual mãe para onde essas mães estavam olhando? Nenhuma das 2 olhavam para a necessidade das crianças, elas estavam olhando para a dor delas. Sim. E isso é muito forte na gente mãe. Aí eu brinco e falo, mãe, onde vocês guardam as tapuer? Porque quando eu casei, eu guardava no mesmo lugar que a minha mãe guardava. Né? Então a gente alheia muitas coisas. Sim. Repete muita coisa sem saber. Olhar para um modelo isso, que você segue, né? sair dessa inocência, olhar para essa grandeza e falar, mãe, agora eu cresci.
E agora eu posso escolher onde guardar minhas Tupperwares. Agora eu posso fazer diferente, com respeito e honra. Obrigado pela vida, obrigado por tudo. Mas agora eu tenho o direito de fazer diferente, porque eu vim depois, eu tenho outro conhecimento. Isso te traz leveza, te traz autenticidade. Então, assim, eu busco muito essa autenticidade no maternar, sabe? Assim, essa leveza, porque senão vira um peso ser mãe. Quando eu me peguei, Ana, muito pesada a maternidade, eu olhei para a maternidade da minha mãe. O quanto foi pesado, o quanto foi difícil. E o quanto foi difícil para mim perceber que eu estava nessa lealdade. Eu falei, peraí, eu não tive filho para ser pesado. Essa foi a história da minha mãe, agora é hora de fazer a minha história. Eu falo que filho é uma oportunidade para a gente curar a nossa criança interior, né? Isso, eles estão a serviço. Sim, vieram. Toda relação está a serviço, né? Você me fez lembrar de uma história também, não sei se eu vou saber contá-la exatamente, mas é de uma geração também de vó, mãe e filha, que a avó fazia um frango, né, numa panela e cortava a cabeça e os pés, toda vez. Eu já ouvi essa do peixe. É, do peixe. A gente sabe do peixe. Então conta do peixe, você está mais fresquinho na cabeça de vocês. Colocaram o peixe para assar, uma criança passou, viu o peixe no forno e perguntou, por que não tem a cabeça do peixe? Aí alguém falou, não sei. Pergunta para tia. Perguntou para tia. Eu não sei. Pergunta lá para a avó. E foi até que chegou lá na mais velha da família. Por que não tem a cabeça do peixe na assadeira? Porque não cabia na assadeira. Do frango exatamente isso. Tirava os pés e a cabeça porque não cabia na panela. E você vai fazer, de repente você tem uma assadeira maior, mas você não cogita. Você não cogita. Isso está lá no inconsciente Repete mesmo. De forma inconsciente aquele padrão. Faz parte do nosso automático. Isso tem a ver com os valores, com as crenças. Você foi formatada para aquilo. Como é que você se permite transgredir isso, né? E você só transgride se você aprende a lidar com a culpa. E uma curiosidade, até você comentou, não sei se vocês falaram no começo, da questão da mãe com a filha adotiva. Como que funciona a constelação nesse caso? Interessante. Para a criança, a mãe biológica vem primeiro. Então, é de onde vem a vida e a criança tem o direito e de qualquer forma, ela está vinculada a essa pessoa e a essas memórias. A mãe adotiva, ela permite que a vida se mantenha. Ela tem o seu lugar, mas na evolução da criança, na saúde da criança, o primeiro lugar é para a mãe biológica. Então, traz a questão do DNA, né, da parte energética. Mas das memórias sistêmicas. Memórias sistêmicas, mas também tem a questão da mãe adotiva, porque eles falam que o ambiente molda a identidade da criança, né? Interfere muito. Para que a criança se sinta no direito de amar a mãe adotiva, ela precisa sentir que a mãe adotiva dá permissão para ela amar a mãe biológica. Isso. Porque se houver ali uma rivalidade, um brigar por esse até amor... uma exclusão, né? Se houver um brigar pelo amor, a criança se sente culpada. Rejeitada, né? Se eu amar essa e não amar outra, eu estou fazendo errado. Então, é preciso que a mãe adotiva, ela compreenda esse vínculo. E já vem com a questão da rejeição, né? Tipo, por que minha mãe me abandonou? Sim. E essa mãe adotiva, ela vai reforçar isso de alguma forma. E muitas, com medo, né? De perder. E muitas vezes uma mãe biológica, ela abre mão do filho por amor. Ela está a serviço também do que é necessário para o desenvolvimento dessa criança. Lógico que a gente não está defendendo nada. Sim, claro. Mas é preciso olhar tudo com amor. E a constelação nos traz uma coisa que eu acho que é fundamental na nossa prática de vida. A constelação, ela olha para a paz. Então, eu não posso, se eu for fazer uma constelação e você me traz uma queixa, não posso tomar seu partido e já olhar o outro como um agressor. Sem julgamentos, né? Sem julgamento. Então, a partir do momento que eu dou um lugar para essas duas partes e te auxilio a olhar para isso, assumindo as suas responsabilidades e respeitando do outro também, vocês se encontram num nível de tranquilidade, de pacificação que permite ou retomar essa relação ou se afastar. Mas aí vocês estarão se afastando com respeito. Né? Então, eu acho que o grande ganho da constelação é isso. A constelação não trabalha para aumentar o conflito. Então, por isso que a gente fala, vítima e agressor precisa ter muito cuidado com esses lugares. Então, lógico, você não pode tirar a responsabilidade
civil criminal de um agressor. Isso é uma coisa. Mas você pode olhar para esse agressor e dizer, eu te deixo com o que é teu. E a partir de agora eu vou cuidar da minha vida. Esse é um ganho que não tem preço. E 90% das coisas que a gente vive não é nosso, né? Não. É tudo de pessoas que a gente, tanto do nosso sistema, como de pessoas que a gente vai pegando. É nosso enquanto coletivo. É. Né? Estamos todos juntos e misturados. Sim. Aí. Né? Mas é importante olhar para o que realmente é nosso, né? Sim. Lidar, né? Se responsabilizar. Sim. Porque a questão é, eu me responsabilizo pelo que é do outro. Sim. E eu preciso chegar num lugar da minha vida em que eu me vejo da seguinte forma. Eu venho daqui, sou grata, né? Desse lugar de onde vem, dessa origem, dessa história, mas eu me permito fazer algumas coisas de uma outra forma. Por quê? Porque eu preciso estar em consonância com a minha alma. Sim. Né? O meu projeto de vida. Eu tenho Cada um projeto de vida. é um ser único, né? Isso. Então, se eu olho para tudo isso com respeito, eu consigo, com essa atitude, também ser respeitada no meu diferente. Essa é uma coisa também que é base da constelação familiar. Nossa, que legal. A constelação, ela inclui. Isso. E por trás de tudo, permeia o amor. Permeia o amor. Quando tudo isso está em ordem, o amor flui. Isso. E quer algo mais importante do que o amor na vida? E o lindo que é isso é o amor maduro. Né? Que não é um amor cego. Não é um amor que não vê, o amor mágico. É o amor maduro. Eu posso ver e respeitar como é. E para isso é importante para a pessoa que ela se sinta com permissão de amar o pai que foi embora. Né? Porque às vezes, como a mãe ficou com o encargo de me criar e passou por toda aquela luta, eu sou solidária à minha mãe, e tudo bem. Sim. Mas é preciso também que eu dê um lugar para esse pai ausente, porque sem ele eu não estaria aqui. Então, é a gratidão pela vida. Isso. O restante são coisas que você vai se trabalhando e vai pacificando. Os pais já fizeram muito de dar a vida para nós, né? Sim. Estão a serviço, né, dessa oportunidade. Isso, né? Isso. E a vida vem de longe, né? Então, quando nós reconhecemos isso e olhamos para uma vida que vai além desses pais, que são como portais, vamos dizer, eu estou olhando para a fonte do amor incondicional, né? Que ela é do divino. Quem de verdade deu a vida ao ser humano? É algo muito acima dessa humanidade. Nossa, gente, tô adorando nosso bate-papo. Esse assunto é super importante. Já deu vontade de fazer constelação de novo. E também vontade de participar do grupo de vocês. Sim. Quando tiver, eu vou te avisar. Pode me avisar, Nós temos também um outro, aí depois do maternidade, nós ficamos uns 2 anos. 21, 22, isso, 21, 22, 23, nós fizemos uma maternidade. E são movimentos sistêmicos, movimentos de alma da maternidade. Esse é específico para a maternidade. E aí, depois disso, nós fizemos agora, recentemente... O caminho do êxito. O caminho do êxito. Né? Êxito na vida. O que é o êxito? Então, nós falamos um pouquinho do êxito. Aí, esse é uma imersão, é uma jornada, né? Foi muito bonita, né? Que faz todo esse caminho. Você começa do que te falta e vai olhando para as suas origens. É maravilhoso, assim, como ter êxito na vida. E aí, como a gente lançou isso agora final do ano, então só foi possível ter 2 edições, mas nós vamos ter em fevereiro, né? Fevereiro. E deixa eu te falar uma coisa. 3 anos fazendo isso, o que eu vejo, né? Na prática. Eu que trabalho, que preciso cuidar, eu vou sair daqui, eu vou para a apresentação do meu filho no inglês. É assim, sim, né? Essa é a adaptação. Demais. Mãe, empreendedor, é isso. E eu, no começo, na pandemia, eu tive muita resistência particular com online. Então, online foi uma coisa que eu me abri. Eu brincava assim, eu sou datilografia e o digital eu tive que me adaptar. E hoje eu me entreguei, eu consegui dar sim para isso. E fazendo esses grupos que são riquíssimos, e como eu te falei, eu já vivi constelações online, vi muitas coisas, enfim, atento também online. Então, eu e a Adelina, nós criamos, já tá no forno, a gente nem divulgou. Nós criamos primeira mão aqui no podcast. Isso aí, nós criamos um e-book
com os exercícios sistêmicos que a gente faz no Maternidade as Ordens do Amor. Então, são 4 exercícios. A ideia é que a pessoa faça em casa durante um mês. Então, ela vai fazer um exercício naquela semana e vai escrever o que aconteceu com ela. Na outra semana, são exercícios de constelação, são movimentos de constelação familiar. Legal. Para trazer clareza e consciência. E aí, a gente fez um preço muito acessível, que a ideia é que isso chegue às mães. Sim. Essas mães que não conseguem tirar essas 3 horas para estar com a gente no grupo, ela pode fazer esse exercício em casa. Que legal. Então, é uma possibilidade também disso chegar às mães, né? Porque isso traz muito alívio, traz clareza, Sim. traz leveza, né? E eu gosto de trabalhar com mães também, né? De falar com mães. Eu acho que eu sinto essa missão já há algum tempo, porque eu acredito que a gente é a base, né? Isso. Tanto da nossa casa quanto dos nossos filhos. Que filhos que a gente quer deixar para o mundo, se a gente não olhar e não se curar. E os nossos filhos vão ser o que a gente é, não o que a gente fala para eles serem, né? E não, assim, às vezes trabalhando muito pra gente poder pagar a melhor escola, pagar melhor as coisas e não dar atenção, né? Como foi aquele caso que você trouxe. Não tem qualidade, né? Não tem qualidade. Você sabe que em relação a esse caminho que você hoje pretende, ou já trabalha com isso, né? Já aqui com a psicologia, agora com constelação, e o meu caminho da constelação. A profissão nos escolhe, né? E toda profissão está a serviço da vida. Sim. E eu me lembro quando eu senti o chamado da constelação. Eu nunca tinha ouvido falar. Primeira vez que eu fui num grupo, fui convidada no domingo de manhã. Quando eu vi o cara começar a fazer aquele negócio, lá era um rapaz de Minas, inclusive. No meu coração veio claramente, eu quero fazer isso aí. Passaram-se os anos e chegou o momento, né? E desse desejo e dessa primeira formação, nós começamos em Franca também a fazer grupos de formação. Hoje nós estamos abrindo a 7ª turma De consteladora? de formação para consteladores, Isso, é que a legal. gente pretende abrir para 2024. É uma parceria que a gente tem com o Instituto de São Paulo, são 3 Legal. professores, cada encontro vem um. E assim, são 7 anos que eu estou participando dos mesmos encontros. Eu estou fazendo formação todos esses anos, né? E como muda, sabe? Não é uma coisa estagnada que falou, é isso e acabou. A mentalidade vai mudando o ponto de vista, né? As Como você enxerga, informações, né? a forma de você ver a constituição da família que Legal. muda, sabe? Então, e você continua, né, naquele trabalho. Às vezes eu ouço uma coisinha e falo, opa, que você ainda está emperrada aí. E quando eu fui para o primeiro dia de aula de formação, e eu cheguei lá, e o Homero disse, constelação não se ensina. Não, Constelação se vive. E se aprende, Isso. né? Não Então, se isso ensina. então eu trouxe isso para minha vida, né? Assim, isso é uma vida. Eu pude olhar o meu lugar, olhar a minha mãe. Então, isso é para a vida, é uma filosofia de vida. Que legal, gente. Adorei o nosso bate-papo. Quero agradecer demais vocês terem vindo aqui. Já tô doida para esses grupos, me informem, né? Vou te avisar. E eu agradeço demais a presença de vocês aqui Nós hoje. agradecemos. Foi um prazer. É uma oportunidade, né? Fluiu, sim. Né? Eu acredito que bem. Foi Foi leve. leve. Foi leve. Ah, que bom. Obrigada, viu, gente? Nós agradecemos. Agradecemos.